Olá, programador! Seja bem-vindo a mais uma videoaula do professor Yuri sobre programação aqui na internet. O tema desta videoaula é Funções Parte 3, Retorno de Função. Na videoaula anterior nós vimos então como fazer para que uma função receba parâmetros, ou seja, para que uma função tenha sua chamada modificada, né, por valores que são passados por meio de parâmetros dentro dos parênteses, né, de uma função. Porém, naquela videoaula nós abordamos apenas funções que faziam algum processamento e, em geral, a sua saída era uma saída para a tela, era um printf, um conjunto de printfs escrevendo determinados caracteres em tela. Porém, uma função pode simplesmente não escrever nada em tela. O seu retorno pode não ser nenhuma saída para a tela, pode ser simplesmente o retorno de um valor, de forma que, no momento de execução, a sua chamada resulta no valor de um cálculo no qual ela se propõe a fazer. Um pequeno exemplo que nós temos disso são as funções da biblioteca math.h. As funções power, ou POW, né, e square root, SQRT, conforme a gente vai ver também nessa videoaula. Quando você usa elas, essas funções não imprimem nada em tela. Elas simplesmente recebem parâmetros e fazem cálculo com esses parâmetros, resultando no valor deste cálculo. E é o que vamos abordar nesta videoaula. Nas aulas anteriores a gente viu a declaração de função e sua respectiva chamada. A gente viu que uma função pode ser declarada uma vez só no programa e ser chamada diversas vezes, né, durante o nosso programa. Né, por exemplo, certo? Com parâmetros diferentes. Né? Tá. Aqui, por exemplo, né? Retornando ao exemplo original. Neste exemplo aqui, nós temos a função imprimir sensação térmica, que recebe dois argumentos float, né? Um é a velocidade do vento, o outro é a temperatura. E o objetivo desta função é, né, calcular a sensação térmica, né, baseando na velocidade e na temperatura do ar, e imprimir essa sensação térmica na tela. Né? Então, aqui é um exemplo bem simples, né? A função main faz chamada da função imprimir sensação térmica, passando o valor 5.0, ou simplesmente 5, né, como para a velocidade do vento, e 25 para a temperatura do ar. Né? E aí aqui então a função sensação térmica irá calcular, né, a função imprime sensação térmica irá calcular a sensação térmica e depois imprimir na tela. Né? Jogar na variável st e depois imprimir essa variável na tela. Observa-se aqui, né, que esta função imprimir sensação térmica, ela não só calcula a sensação térmica, como ela também imprime. Né? Você deve estar se perguntando, mas e não teria como simplesmente ela só calcular e me devolver esse valor para que eu pudesse fazer qualquer outra coisa ao invés de só imprimir na tela? Então, nós temos como fazer isso. Tá? Similar à função aqui, a chamada da função sqrt, né, square root, que é a raiz quadrada, né, como está aqui, a gente pode fazer com que a chamada da função imprimir sensação térmica retorne um valor calculado da sensação térmica. E a gente pudesse guardar isso, por exemplo, numa variável. Vamos botar aqui a variável float, né? Vamos chamar de sensação, por exemplo. Né? Aqui. Seria possível fazer isso, né? Assim como a gente faz aqui com sqrt? Sim, para isso a gente usa o retorno de função. Neste exemplo agora que nós temos aqui, renomeamos a função imprimir sensação térmica para calcular sensação térmica. Porque agora ela não irá mais imprimir a sensação térmica, né, o valor calculado. Ele irá apenas calcular e fazer o retorno deste valor, né, para o local de sua chamada. Então a gente pode observar que existe agora aqui a declaração da palavra float antes do nome da função.
E nós temos aqui na linha 8 também uma outra palavra reservada, né? A palavra return, com a passagem na sequência da variável st. Então, o que está acontecendo agora aqui, né? A função calcular sensação térmica, que já recebi os argumentos v e t, né? Agora faz o quê? Apenas calcula a sensação térmica, né? O valor é armazenado na variável st, e por fim ela faz o quê? Ela retorna este valor st para quem fez a chamada da função. Então, de que forma que é feito isso, né? Observem aqui a chamada agora da função calcular sensação térmica. Observe-se que aqui ela está dentro de um cálculo, né? Na realidade aqui ela não tem cálculo, mas a gente poderia, por exemplo, somar com 2, multiplicar por 3, dividir por x e assim por diante, né? Vamos retirar isso aqui e voltar ao exemplo original. Então, o que vai acontecer agora? Calcular sensação térmica irá calcular a sensação térmica, né? Utilizando 5 como velocidade do vento, 25 como temperatura, e o valor desse cálculo, que é retornado aqui na linha 8, né, o valor de st, é resultado da chamada da função, ou seja, a sua chamada que é substituída, né, em tempo de execução, no momento da execução, né, ela é substituída a chamada da função pelo resultado do cálculo. E assim o valor que deu aqui à direita da atribuição é colocado então na variável sensação térmica da função main. E depois então a gente pode imprimir essa sensação térmica e até fazer aqui uma espécie de tratamento. Se sensação térmica for maior ou igual a 30, imprime que a sensação é de calor. Se não, né, se a sensação for maior ou igual a 20, né, ou seja, estiver entre 20 e 29, né, 29,999, então vai imprimir que a sensação é agradável. Caso contrário, esteja abaixo de 20, né, vai imprimir que é sensação de frio. Isso, obviamente, é só um exemplo. Então, a gente pode perceber aqui agora que a nossa função calcular sensação térmica, declarada aqui entre as linhas 5 e 9, né, ela agora possui uma saída, que é o seu retorno, né? E a gente pode observar também que aqui antes do nome da chamada da função, nós colocamos aqui a palavra float, né? Por quê? Por que a gente colocou aqui o tipo float? Porque o retorno passado aqui para o return é uma variável do tipo float, né? st foi declarado como float. Isso significa que a função calcular sensação térmica retorna um valor do tipo float, né? Isso aqui é importante, porque se, por exemplo, aqui a minha variável sensação fosse do tipo char, o compilador daria um erro ao tentar compilar essa linha. Ele iria dizer assim, olha, a função calcular sensação térmica retorna um float, e você está querendo jogar esse valor float numa variável do tipo char, portanto, não pode, né? Então, ele acusaria um erro de compilação. Então, voltamos aqui para float e deixamos no exemplo original. Podemos dizer desta forma que a função calcular sensação térmica tem dois argumentos de entrada, né? E tem um retorno, né? Um retorno, certo? Que é o valor da sensação térmica, né? O retorno é a saída da função, a gente pode dizer assim, né? Apesar de a função não imprimir nada na tela, né? A sua saída não é uma impressão na tela, mas sim o valor retornado. Uma coisa que é também muito importante a gente afirmar aqui é que uma função só pode ter um único valor de retorno. Não tem como uma função, no caso, retornar dois ou mais valores. É sempre um. Obviamente aqui não estamos nos referindo, né, quando usamos o retorno por parâmetros, né, ou seja, a passagem de parâmetros por referência. Tá? Isso será visto em aula posterior. Então, em resumo, né, uma função pode ter 0, 1 ou mais valores de entrada por meio de argumentos e tem somente um único retorno. A gente vai ver que uma função pode ter múltiplos pontos de retorno. É o próximo exemplo aqui. Bom, aqui nós temos um outro exemplo, no qual nós temos aqui, além da função main, a função é', que está declarada aqui entre as linhas 5 e 15. A função é', o objetivo dela, né, é receber um número inteiro como argumento
e retornar um valor lógico, né? Que aqui é um int no caso, né? Retornar um valor lógico indicando se o número n aqui passado, é um número primo ou não, né? Então, se o n passado aqui for primo, vai retornar 1, valor verdadeiro, né? Caso seja falso, né, ele retorna então 0. Né? Então, aqui o que ele faz? Né? Ele percorre, né? Começa aqui a contar, né, um i de 2 até menor ou igual ao último, né? Sendo que o último é equivalente a n dividido por 2, né? Certo? Então ele conta de 1 em 1 e ele verifica, né? Se o n é divisível pelo i, então ele encontrou o indivisível do número, né? Então ele retorna 0, né? Ou seja, valor falso, conforme está indicado aqui no comentário, né? Agora, caso ele percorra este for, né? Passe por todos, faça a contagem, né? Iniciando em 2 até o último, né? E não entre aqui dentro desse if, então ele não executará o retorno do valor 0. Neste caso, o for irá executar por completo e ao seu final ele irá cair aqui na linha 14 e executar o return 1, ou seja, ele irá retornar o valor 1, que significa verdadeiro. Né? Uma coisa que é bastante importante frisar é que a execução do programa, né, a execução do fluxo do programa, ela finaliza a execução da função ao encontrar a chamada do return. Então, ou seja, se em algum momento a execução do fluxo do programa, né, executando este for, né, aqui de cima para baixo, né, em algum momento ele entrar dentro deste if, ele irá encontrar o return aqui na linha 11, e este return ele encerra a execução da função. Ou seja, mesmo que o for não tenha terminado de executar, né, não tenha chegado ainda, o i não tenha chegado no valor da variável último, né, a sua execução é finalizada por conta do return, né, aqui encontrado na linha 11. Né. Então, return encerra imediatamente a função, retornando o valor que é passado após ele. Né. Já se este return não for executado, significa o quê? Né? Que não foi encontrado nenhum número primo, ou seja, a condição desse if foi sempre falsa. O for terminou de executar, né? Executou todas as vezes. Ao finalizar, ele cai aqui no return 1 e encerra retornando o valor verdadeiro, significando o quê? Bom, se chegou aqui, a execução do programa chegou aqui na linha 14, significa que não foi encontrado nenhum número divisível por n. Logo, ele é um número primo. Né? E aqui, então, na função main, nós fazemos o quê? Né? Lemos um número pelo teclado e verificamos se ele é primo ou não. Observem aqui, ó, if é primo número, né? Ou seja, se o número é primo, então imprime na tela número é primo. Caso contrário, se não, imprime número não é primo. Aqui a gente não precisa, né, armazenar o retorno da variável, o retorno da função é primo numa variável. Né? Não é necessário fazer isso aqui. Ó. Por exemplo, né, int é primo igual é primo. E aí fazer o teste, né, primo. Tá? Você pode fazer isso aqui, mas não é necessário. Né? A gente pode chamar diretamente a função é primo aqui dentro. Né? Isso aqui também não está errado. Certo? Então, retornando como estava. Né? Aí. E esse, então, foi mais um exemplo, né, com um outro tipo de retorno. Né? Dessa vez, é um inteiro, né, um int. No exemplo anterior, a gente tinha visto o retorno de um float. Né? Então, os retornos aqui podem ser de qualquer tipo conhecido. Né? Os mesmos tipos que a gente utiliza em variável. Poderia ser, por exemplo, também um char, né? Entre outros tipos da linguagem C. Outra questão, então, que a gente viu nesse exemplo é que uma função pode ter 2 returns, mas apenas salientamos que apenas um deles irá ser executado. Né? Se esse return for executado, então esse não será. Se esse return aqui for executado, então significa que este não foi. Né? No próximo exemplo, nós voltamos para o nosso famoso exemplo da função imprime linha. Aquele exemplo que nós tínhamos nas primeiras videoaulas, né, sobre função. Né? Ele imprime uma linha de asteriscos na tela.
certo? E bom, por que nós voltamos para ele? Porque você lembra que aquela função imprime linha, ela não tinha retorno, ela não retornava valor, ela simplesmente imprimia os asteriscos na tela? Bom, aqui nós temos esse exemplo também. Só que agora observem aqui que o tipo de retorno da função agora foi declarado. Está aqui como void. E por que está como void aqui, né? Por que a gente simplesmente não pode deixar assim, como a gente já tinha visto na videoaula anterior, né? Porque quando não declaramos o tipo de retorno, como é o caso aí, o compilador entende que ele é do tipo int, este retorno. Tá? Na realidade, é o que acontece aqui com a função main. Tá? Quando não declaramos o retorno, ele é o retorno do tipo int. Não é à toa que alguns programas em C e exemplos que você pode encontrar na internet, em livros, vem a declaração da função main desta forma. Né? Return 0 no final e o int aqui. Em alguns exemplos você vai encontrar também alguns argumentos aqui, mas isso é tema para outra videoaula. Tá? Por que o main tem este retorno, né? Esse tipo de retorno int e esse retorno 0 aqui? Bom, também é um papo para uma próxima videoaula. Mas o caso é que quando não declaramos, né, o tipo de retorno aqui, significa que ele retorna um inteiro. E não é o caso. Né? A função imprime linha ela não tem que retornar nada aqui, né? Certo? Ela simplesmente tem que fazer o quê? Recebe aqui a quantidade de asterisco que deve imprimir na tela, imprime esses asteriscos, né? Imprime com as quebras de linha e finaliza. Pronto, ela não retorna valor. Né? Então, para indicar que a função não retorna valor, nós usamos o tipo void. Né? Ou seja, a função imprime linha não retorna valor. Ela é equivalente em outras linguagens, como por exemplo Pascal, Delphi, a um procedimento. Né? A gente diz que procedimentos não retornam valor enquanto funções retornam. Em C, tudo é função. Tá? Não existe diferença entre função e procedimento. Tudo é função. Procedimentos em C são funções que não retornam valor. São funções que o tipo de retorno é void. Tá? E nesse caso, você deve estar perguntando, mas professor, precisamos realmente declarar esse void aqui? E a resposta é sim, você deve fazer. É muito importante que você faça. Caso você não coloque esse void aqui, esse tipo de chamada aqui, ó, de função, por exemplo, ó, int x recebe imprime linha, vai ser aceito pelo compilador. Por quê? Imprime linha, quando não é declarado, o retorno dela é int. Né? E que valor int que ele irá retornar, já que não tem nenhum return aqui dentro, né? Certo? Bom, o valor retornado é valor aleatório. Não existe um valor determinado. É similar, né, à declaração da variável i aqui. Né? Que valor que tem a variável i? Não se sabe, né? Não foi definido aqui. A gente diz que tem lixo de memória. Então, o valor retornado pela função imprime linha aqui, que vai ser armazenado em x aqui, será um valor indefinido, um lixo de memória. Agora, se nós colocarmos aqui a palavra void, a compilação desse programa irá causar um erro. Ó, error, void value not ignored as it enough to be. Né? Ou seja, ele está indicando aqui, né, que imprimir linha não retorna valor, portanto você não pode tentar capturar o valor, né, de retorno dele e jogar numa variável ou passar como parâmetro para outra chamada de função e etc. Né? Então, ou seja, ele evita que você cometa esse tipo de erro aqui, né? Ou seja, ele está indicando, olha, imprimir linha, ele tem que ser chamado sozinho, ele não pode ser, né? Ele não pode ser esperado que retorne um valor, tá? Então, isso aqui é importante para que você não cometa erros durante a codificação dos seus programas, né? Isso aqui é uma boa prática de programação. Por fim, né, nosso último exemplo é apenas ilustrativo, nós podemos ter uma função que não recebe argumentos e não retorna valores. Ou seja, ela tem void aqui na lista de argumentos e ela tem void no retorno. Né? Neste caso, é o nosso primeiro exemplo, né? Um dos nossos primeiros exemplos desta série de videoaulas sobre funções. Né? Neste caso aqui, a função imprime linha sempre faz a mesma coisa. Né? Além de ela não ter entrada por meio de argumentos, ela também não tem entrada via teclado, então ela sempre fará a mesma coisa. Né? E ela também não tem saída, né, de retorno.
A única saída que ela tem é uma saída para a tela, certo? A ideia dessa função imprimir linha não é fazer cálculo algum, né? É simplesmente executar um processo, né? Executar uma saída para a tela, né? Que é sempre a mesma. Ela sempre imprime aqui 20 asteriscos em uma linha, né? E essa foi a videoaula sobre retorno de função. Nela nós vimos então o que é o retorno de função e como declarar o retorno de função na linguagem C. Se gostou, dá joinha, compartilhe com outros estudantes de programação e muito obrigado.